Maldição existe? Ou é uma mera coincidência que pode apenas acontecer? Tire as suas próprias conclusões sobre o que iremos contar. Este assunto é algo que devemos refletir. Howard Carter apareceu no local de descanso final de um faraó egípcio pouco conhecido, em novembro de 1922, conhecido como Tutankhamon, quando Carter removeu cuidadosamente a porta externa da túmulo e entrou calmamente. Ele se tornou o primeiro ser humano a pisar no local mais de 3.000 anos após o selamento. Embora Carter não soubesse disso na época, se tornaria uma das maiores descobertas arqueológicas da história da humanidade, se tornando como as principais descobertas com a do exército de terracota e os restos de Pompeia e a pedra de Roseta. As notícias da incrível descoberta chegaram às manchetes, enquanto a atenção da mídia mundial se posicionava diretamente no Vale de Os Reis do Egito, perto do que antes era Tebas. Foi o coroamento da carreira de Carter, algo que o faria imortalizado entre os arqueólogos. Mas a partir do momento em que ele entrou pela primeira vez no túmulo do faraó, começaram a se espalhar rumores de que suas ações desencadearam uma terrível maldição e punição que seria distribuído a todos aqueles que estavam lá para perturbar o faraó morto há muito tempo. Muitas pessoas pensaram que era um absurdo, incluindo o próprio Carter, mas de repente as pessoas começaram a morrer alguns meses antes deste momento notável na história da arqueologia. Carter se viu no centro de seu pequeno drama naquele dia de novembro de 1922. George Herbert, o quinto conde de Carnarvon, era seu benfeitor, o homem que financiava as expedições arqueológicas de Carter no Vale do Reis nos 7 anos anteriores. Durante esse tempo, Carter não encontrou quase nada de interesse arqueológico. É certo que o início da Primeira Guerra Mundial prejudicou um pouco seus esforços, mas isso não mudou o fato de que Carnarvon havia investido muito tempo e dinheiro no empreendimento. Os anos de Carter no Egito havia rendido alguns restos de linho e cacos de cerâmica. A maioria não era muito importante, mas muitos desses itens compartilhavam algo estranho e em comum. Eles estavam escritos com uma única palavra: Tutankhamon, o nome de um faraó egípcio cujos restos mortais nunca foram localizados. No que diz respeito a Carter, era uma prova de que ele estava perto. Mas Lord Carnarvon pediu a Carter para se juntar a ele em Highclere Castle, para dizer-lhe que estava tudo acabado e que ele não financiaria mais escavações no Vale de Os Reis. O King's Carter estava quase frenético, praticamente implorando ao Carnarvon para lhe dar mais tempo, e essa demonstração de paixão valeu a pena porque Carter conseguiu um acordo por mais um ano. Se não descobrisse nada digno de nota nesse período, seu financiamento seria cortado e todo o seu trabalho árduo ao longo dos anos teria sido em vão, pois acontece que Carter não precisaria nem perto de um ano para retomar sua busca pela tumba de Tutankhamon em 1 de novembro de 1922. Ele descobriu que a equipe estava percorrendo um terreno antigo perto da tumba de Ramsés, anteriormente descoberta. Quando um dos homens de Carter tropeçou em um grande pedaço de rocha, sendo um antigo sítio arqueológico de Dick, havia bastante de escombros espalhados. Mas ao contrário do resto das pedras soltas, esse pedaço em particular estava parcialmente enterrado sob a areia e a lama. Descobriu-se que era o topo de uma longa escadaria que desaparecia sob o solo. Era a tumba Tutankhamon I. Carter informou para Sr. Carnarvon do achado do qual ele veio presenciar a grande descoberta. Os dois homens conseguiram entrar em um lugar mais incrível jamais visto, e que estava lotado quase a estourar com cerca de 5.000 artefatos de valor inestimável, incluindo uma carruagem desmontada, estatuetas esculpidas de joias de valor inestimável, armas antigas, e uma múmia egípcia padrão, abrigada em nada menos que 3 sarcófagos, o último dos quais era feito de ouro maciço. Tutankhamon desfrutava de toda a riqueza do mundo. Após a redescoberta de seu corpo mumificado, ele não era tão importante em sua época, pelo menos no que diz respeito aos faraós, e embora se tornasse famoso por lançar uma maldição sobre os homens que o encontraram, parece o menino rei que tinha apenas 19 anos quando morreu, pode ter sofrido uma maldição por todo o mundo, o seu próprio pool genético. Ele era terrivelmente pequeno. Talvez o motivo tenha sido pelos seus pais, devido à tradição de casamento entre irmãos, para perpetuar a linhagem sanguínea sobre o reinado. Como resultado dessa infeliz ação de irmão e irmã, Tutankhamon
Nasceu com uma ampla gama de deficiências físicas e mentais. Talvez seja por isso que ele estava chateado o suficiente para desencadear um ataque mortal maldição quando seu sono não tão eterno foi atrapalhado. 3.500 anos depois, de forma bastante aleatória, a primeira vida extinta pela maldição, tirada no mesmo dia em que a tumba foi descoberta, foi a do canário de Howard Carter. Ele estava em uma gaiola pendurada do lado de fora de sua casa, e sua morte prematura serviu como um aviso apropriado do perigo que estava prestes a chegar. Coincidência ou não, o motivo da morte do pássaro de Carter era uma enorme cobra que misteriosamente entrou na gaiola e abocanhou o frágil canário. Esforços foram feitos para salvar o pobre pássaro. Mas quando o alarme foi disparado, o canário já havia falecido para um lugar melhor. Bem, para o intestino delgado da cobra, este acontecimento foi um evento assustador, que se tornou ainda mais assustador pela conexão óbvia com a tumba recentemente aberta. Você vê naquele mesmo dia que a equipe encontrou 2 estátuas guardando a entrada de um ainda selado câmara dentro da tumba para a segurança do sarcófago do faraó. As estátuas eram grandes e imponentes, representando o próprio Tutankhamon, e cada uma usava uma coroa de ouro adornada com uma urease, que é o antigo símbolo egípcio da autoridade divina, e tem a forma de uma cobra. No que diz respeito aos presságios, era ruim, mas Carter e seus homens eram pessoas de coragens. Afinal, você não consegue grandes feitos no Egito por ser supersticioso. O grupo ficou um pouco abalado, mas enquanto alguns sussurravam sobre uma possível maldição, a maioria tinha certeza de que era apenas uma coincidência infeliz, e uma coincidência que pode muito bem ter sido. Mas isso não salvou Lord Carnarvon. Começou com nada mais do que uma picada de mosquito na bochecha do conde, alguns meses após a descoberta da tumba. Era um pequeno ferimento, do tipo que todos nós experimentamos em uma noite quente de verão, mas não é grande coisa. Lord Carnarvon provavelmente lutou contra o mesmo. Mas quando ele cortou aquele mesmo local enquanto se barbeava mais tarde naquela noite, ele abriu a ferida apenas o suficiente para deixar o sangue começar a escorrer e a infecção se espalhar. Ele morreu de envenenamento do sangue em 2 semanas, pouco mais de 4 meses depois de se tornar uma das primeiras pessoas a pisar dentro da tumba de Tutankhamon. Em outra coincidência assustadora, quando o corpo do faraó foi o primeiro examinado durante uma autópsia 6 meses depois, uma lesão estranha, semelhante a uma picada de inseto, foi encontrada em sua bochecha. Nesse ponto, as pessoas começaram a notar que, aos 56 anos, Lord Carnarvon não era um homem particularmente velho, e sua morte, devido ao que parecia ser um ferimento leve, estava perturbando aqueles primeiros sussurros de maus presságios e maldições que começaram após o incidente com a cobra e o canário. Logo se tornou um boato de uma antiga e terrível maldição que ganhou as manchetes dos jornais de todo o mundo, e as mortes continuaram chegando. Em maio de 1923, o financista George J. Gould sucumbiu aos efeitos de uma febre que contraiu enquanto estava no Egito. Ele começou a mostrar sintomas de doença não muito depois de visitar o túmulo recém-descoberto. Um homem chamado Arthur Macy foi o próximo morto por envenenamento por arsênico. Em 1928, ele foi um membro importante da equipe de escavação de Carter. O secretário de Carter morreu 1 ano depois disso, sufocado durante o sono em um elegante clube em Mayfair, por um agressor que nunca foi pego. À medida que aqueles ligados a Carter e à escavação continuavam a cair como moscas, após um grande spray de inseticida, as pessoas começaram a especular sobre o que estava por trás das mortes. Os jornais falavam de uma maldição escrita rabiscada na parede da tumba de Tutankhamon em hieróglifos desgastados. A morte virá rápidas para ele que perturba a paz do rei. Alguns escritores, uns poucos céticos sobre a maldição, tinham sua própria teoria, sugerindo que guardas elementais invisíveis deixados para defender o faraó morto há muito tempo poderiam ter sido os responsáveis. Parece que Carter e sua equipe estavam sendo alvo de alguma maldição. Então, o que aconteceu com o próprio Howard Carter, o homem que descobriu a tumba, a pessoa responsável por perturbar a paz do faraó? Que terrível destino a maldição reservou para ele. Um linfoma de Hodgkin que o matou aos 64 anos. Uns bons 16 anos depois de ele ter entrado pela primeira vez e tocando a tumba. Ele não foi o único a escapar da ira da múmia, vivendo até uma idade avançada
e morrendo de causas naturais. Na verdade, das 58 pessoas conhecidas estarem presentes quando o túmulo foi aberto pela primeira vez, apenas 8 morreram nos 12 anos seguintes. O escritor, conhecido pelo flagelo do paranormal, James Randi, descobriu que aqueles supostamente atingidos pela força total da maldição sobreviveram em média por 23 anos após a descoberta da tumba. Ok. Então talvez seja porque havia apenas uma certa quantidade da maldição, mas só poderia levar um certo número de vítimas antes de acabar. Pode ser isso? Ou você sabe que toda a coisa da tumba amaldiçoada pode ser apenas uma mera superstição? Pois, na verdade, há uma explicação bastante direta para a maldição da tumba, e que não requer nenhum hieróglifo ameaçador, ou qualquer uma daquelas sentinelas elementais invisíveis. Antes de Lord Carnarvon infelizmente falecer, ele era um empresário bastante ambicioso. Ele investiu uma enorme quantia de dinheiro em sua busca pelo túmulo de Tutankhamon ao longo de muitos anos. Então, quando ele finalmente encontrou a maldita coisa que queria dar um pequeno retorno em seu investimento, e a primeira maneira de fazer isso foi assinar um contrato de exclusividade com o jornal Time, na Inglaterra, pelos direitos de reportar sobre as épocas de escavação. Os jornalistas tiveram acesso ao túmulo e às fotos e artigos que tiveram seus jornais voando das prateleiras, negando o acesso a outros jornais que não tinham nada para publicar sobre os eventos notáveis que aconteciam no Vale dos Reis, e então fizeram o que os jornais sempre fazem quando não tem nada genuíno para relatar. Inventaram que algumas tumbas egípcios realmente têm maldições rabiscadas em suas paredes e entradas. A tumba do rei Tutankhamon não era uma delas. Aquela aparente maldição, relatada em alguns jornais, sobre asas morte rápidas, e todo esse absurdo foi simplesmente inventado, provavelmente por algum jornalista com aspirações negativa e invejosa. Basicamente, a maldição vendia jornais, e assim a imprensa continuou exaltando sempre que podia. Depois que a coisa toda era apenas um viés de confirmação, alguns dos envolvidos na escavação realmente morreram, alguns em circunstâncias incomuns, mas a maioria não sofreu nenhum grande evento na história, e você vai provavelmente encontrar pelo menos alguns dos participantes chutou o balde pouco depois. Lord Carnarvon foi sem dúvida a única morte um tanto incomum, que ocorreu logo após a descoberta ser feita, e não deixando de lembrar do coitado canário e a cobra faminta. Não sei, tire suas próprias conclusões, deixe nos comentários, mas na realidade não havia nada de misterioso em sua morte, você vê. Em 1903, ele esteve envolvido em um acidente de carro que deixou sua saúde debilitada, nunca realmente se recuperou. Na verdade, a única razão pela qual ele se interessou pelas tumbas egípcias em primeiro lugar foi graças ao conselho de seu médico, para evitar os invernos em Downton, viajando para algum lugar quente por causa de sua saúde. Esse lugar quente acabou sendo o Carnarvon no Egito, e se tornou fascinado pela cultura local, uma paixão que eventualmente o levou a patrocinar Howard Carter. Lord Carnarvon foi morto por uma picada de mosquito, simplesmente porque seu sistema imunológico estava fraco e ele não foi capaz de lutar contra a infecção que se seguiu. Quanto à marca que encontraram no rosto da múmia que parecia corresponder à mordida, foi apenas uma coincidência, e além disso parece que ninguém conseguia se lembrar se foi realmente na mesma bochecha que a picada que causou isso em Lord Carnarvon, e como ele já estava morto há meio ano quando descobriram, não havia como realmente descobrir, então poderia ter havido uma maldição escondida no túmulo de Tutankhamon. Bem, nunca diga nunca. O que vocês acharam desta história? Deixe seu comentário. E se você não for inscrito, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. E deixe o like se gostou ou não gostou.